Bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre como lidar com o medo de errar. Bom dia, Thaís! Bom dia, pessoal! Esse é um tema que eu acho que mexe com quase todo mundo. Todo mundo tem medo de errar. Bom dia, Vânia! Bom dia, Fabiana! Bom dia, gente! Bom dia, Rízia, sempre está aqui. Irene, bom dia. Vanessa, bom dia, gente. Wender, gente. Cecília, bom dia. Thaís, Amanda, bom dia. Bom, na live de hoje, a melhor psicóloga, obrigada, Fabiana. Na live de hoje, eu vou fazer uma construção com vocês. Jéssica, bom dia. Jéssica, minha irmã. Uma construção com vocês. O que está por trás do medo de errar? O que você está perdendo por conta do medo de errar? E como lidar com o medo de errar? Vamos combinar assim? Vamos fazer esse caminho, essa estrutura? Bom dia, Marlene. Essa estrutura. O que está por trás do medo de errar? O que você está perdendo por conta do medo de errar e como lidar com o medo de errar? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu já sempre sugiro que você tenha aí um caderninho, que eu faça algumas perguntas que eu acho que é interessante você anotar, para você anotar as reflexões que surgirem. Maria Lúcia, bom dia! Bom dia, Maria Lúcia. Maria Lúcia está falando sobre o grupo terapêutico, ela entrou, a gente está na segunda sessão, tá adorando, né, Maria Lúcia? Não, grupo terapêutico eu tô, assim, encantada com os resultados. É uma coisa, assim, que não tem mais como deixar de fazer, porque eu acho que não dá mais para deixar de fazer. É muito importante e é muito, muito rico. A gente vai sempre ter novos grupos. Inclusive, eu já aproveito para falar, porque teve gente que perguntou se vão ter novas vagas para grupos terapêuticos esse ano ainda. Gente, esse ano não tem mais vaga. Esse ano a gente não abre mais, só no ano que vem, tá bom? Mas ano que vem tem mais oportunidade. Vamos lá. Contem aqui para mim, escrevam aí para mim no chat. O que tem atrás do seu medo de errar? Quando você pensa em medo de errar, você está pensando em quê? Vamos começar a trazer clareza. Medo de errar sobre o quê? É uma decisão que você precisa tomar? Quero participar do grupo terapêutico. Eliana, fica ligada que aí quando a gente começar a divulgar as vagas, você já se inscreve, já garante sua vaga, tá? A gente sempre vai estar falando sobre isso aqui. Decepcionar quem eu amo, mudança. O medo de errar, ele nunca vem sozinho. Ele é o medo visível para um medo provavelmente mais uma camada mais embaixo, que às vezes você não tem tanta clareza. Trabalho. Thaís, seja um pouco mais específica. Trabalho o quê? Ana Cristina, ser criticada. Então vamos lá. O medo de errar tem a ver com medo de ser criticada, medo da mudança, medo de ser rejeitada ou rejeitado, medo do julgamento, não é, Vanessa? Medo do julgamento, medo de me arrepender e ficar sozinha, medo de perder alguma coisa, vergonha do que as pessoas vão falar, medo do julgamento, medo de perder dinheiro também, eu acho que tem isso, né? Maria Lúcia, o não fazer deixa na birra, no mesmo lugar, exatamente. O medo de errar também tem a ver com o medo da rejeição, né? O medo de ser visto tentando, o medo de achar que pessoas vão ter um olhar crítico como se você não pudesse estar fazendo aquilo. Tem muita falta de permissão também no medo de errar. Medo de descobrir o que escondo. Excelente, Eliana. Medo de descobrir o que eu escondo. Bom dia. Bom dia, Gil. Então vamos lá. O medo de errar, ele sempre esconde um medo por trás. Vida profissional travada, no caso. Então coloca para você, não precisa nem falar pra gente se você não quiser, Thaís. O medo de errar na vida profissional tá mascarando qual medo? É o medo, de repente, de fazer uma transição de carreira? É o medo de tentar uma promoção e não conseguir? É o medo de vender o meu produto? É o medo de não ser boa o suficiente? É o medo de tentar um cargo que eu ainda não estou pronta? Bingo. Falta de permissão, de ser quem se é. Falta de permissão tem tudo a ver com o medo de errar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, o medo de errar, ele não é o seu vilão. Medo de errar
ele tem que estar na sua vida como alguém, como algo que vai fazer parte. A gente tem sempre essa ideia de que o medo, eu preciso vencer o meu medo, eu preciso superar o meu medo. E eu sempre digo que um adulto que está vivendo, tentando, progredindo, expandindo, ele sempre está com medo. E aí eu vou trazer a frase da Cecília que ela falou no grupo terapêutico, eu até trouxe a sua frase para o segundo grupo, Cecília, que o medo ele tem que vir debaixo do braço. Ele é um amigo seu. Só não sente medo quem não está tentando nada. Só não sente medo quem não se propõe a nada, quem não está tentando nada novo, quem não está tentando nada importante. Se faz muito tempo que você não sente medo, isso é um sinal de que você provavelmente não vem se desafiando. E esse medo, ele não precisa ser um medo pavoroso. Às vezes é um pequeno medo. O medo de errar, às vezes você vai começar um processo de emagrecimento. Mas será que eu dou conta? O medo de errar às vezes tem isso. É o medo de não bancar uma decisão. Bancar a decisão significa sustentar algo que você decidiu. E se eu começar a gastar dinheiro com academia, gastar dinheiro com nutricionista e eu não der conta de sustentar esse processo? Isso é um medo de errar. Medo de não sustentar. Então não precisa ser um grande medão, tá? Pode ser um medo de se eu não conseguir dar o meu melhor resultado, se eu não conseguir atingir as expectativas. E geralmente, quem tem muito medo de errar, muito aquele medo assim que é muito, muito forte, geralmente essa pessoa está tentando acertar de primeira. Contem aí pra mim, vocês têm essa ideia de que vocês deveriam acertar de primeira? De que vocês não deveriam ficar errando para depois acertar? É assim, não, eu quero dar um bote certo. Eu quero dar um só. Aquele que eu vou fazer o movimento e ele vai dar certo. Achar que você não pode dar mais de um passo, mais de uma tentativa, vai fazer com que você não haja. Sabe por quê? Porque você vai ficar tentando fazer com que todas as suas ações tenham muitas garantias de que elas vão dar certo. Elas vão dar certo, todas. Sim, foi educada para acertar de primeira, Maria Lúcia. E, gente, vamos lá. Acertar de primeira é uma coisa assim que vamos combinar. É para poucos. Sim, vergonha de ter 35 anos e ter a vida profissional ainda travada. Entendo. Olha só, se você vai começar uma coisa, vai fazer algo pela primeira vez, vai tentar uma coisa que você ainda não fez, vocês não acham natural que o primeiro passo ele não seja certeiro? Ele seja um passo meio capenga, meio sem todos os elementos, meio sem saber todas as informações? E pode ser que dê errado mesmo. E o errado pode ser que você veja que você tem que preparar melhor da próxima vez, ou que você fez alguma coisa antes de estar pronto ou pronta. Acredito que isso tem muito a ver com a forma que fui criada. Eu era filha que não podia errar. E não poder errar é uma premissa que você precisa tirar agora isso da sua cabeça. Não, eu não posso errar. E aí eu quero te perguntar, quando alguém, um amigo seu, um irmão, um colega de trabalho conta pra você que quer fazer alguma coisa, como por exemplo, tô pensando em me separar, tô pensando em ter uma conversa com meu marido, tô pensando em fazer algo com o meu filho. Mas eu tô morrendo de medo de errar. Você diria pra essa pessoa assim, então não faz não. Você falaria isso pra essa pessoa? Conta pra mim a verdade. É assim que vocês tratam as pessoas com quem vocês têm intimidade? Toda vez que a pessoa menciona um medo de errar, você fala pra ela, então deixa isso pra lá? Seu filho vai te pedir um conselho e ele diz, mãe, eu tô querendo, sei lá, tô pensando em mudar de cidade, tô pensando em arriscar aquele relacionamento com aquela moça que eu acabei de conhecer, tô pensando em sair de casa, mas eu tô com um pouco de medo. Filho, você tá com um pouco de medo? Medo de quê? Medo de errar, medo de não dar certo. Vai que eu começo um relacionamento e a coisa desanda. Vai que eu entro nesse emprego aí e a coisa desanda. Você tá com medo? Não, então não vai não. É assim que vocês falam com as pessoas? Sejam honestos. Não é assim que vocês falam com as pessoas. Porque todo mundo sabe que o errar, o não dar certo, é uma coisa totalmente possível. É o contrário, a gente incentiva a tentar, exatamente. A gente incentiva a pessoa a tentar.
Por quê? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que errar, se errar, e aí, se eu começar a ideia errada, aí você para. Eu paro de fazer aquilo, mudo o trajeto. Só que, quando eu coloquei para mim a premissa, ou por conta da minha criação, ou porque eu me cobro demais de que eu não posso errar, eu vou fazer movimentos muito pequenos, muito lentos e com poucos resultados. Porque eu só vou fazer aqueles movimentos que eu tenho certeza que vão dar certo. E os movimentos que vão dar certo, eles são pequenos mesmo. E o que são do que é feita a vida? Você faz o movimento e lá no meio do caminho você se apronta no meio do caminho. Você não sabe tudo. Isso é normal. E aí você às vezes está com medo de fazer alguma coisa porque você ainda está sem confiança em você. Então o medo de errar pode estar te contando que você ainda não confia em você. Tudo bem. Hoje aos 40 anos é que estou me permitindo. Estou me permitindo mais com grandes dificuldades e medos. Tudo bem, não tem problema. Você tem que fazer sabendo que o medo ele vai estar junto com você. Sempre que você estiver querendo fazer alguma coisa que você ainda não fez, você vai ter medo. Isso é normal. Vocês têm a ideia de que vocês não podem sentir medo? Contem aí, deixa eu ver como é que é isso pra vocês. Vocês acham que é estranho sentir medo? Vocês acham que vocês têm que eliminar o medo? Porque se isso estiver muito presente pra você, você vai achar que tudo que dá medo você tem que fugir, ou que você só pode agir quando não tiver medo. Na verdade depende da pessoa. Por isso que eu escolho a dedo com quem eu vou pedir conselho. Porque se for falar com alguém medroso, a pessoa vai te desestimular. Exatamente. Eu sempre acho que você só vai pedir conselho assim com uma forma mais... Se você souber que aquela pessoa já fez aquilo que você está tentando. Do contrário, não sei nem se vale muito a pena. Você vai pedir, de repente, conselho para sua mãe sobre uma coisa profissional que, sei lá, sua mãe nunca nem trabalhou. Sei lá, foi dona de casa e ela não trabalhou. Aí você vai perguntar para ela. Talvez ela vai te dar o conselho do coração, mas não é um conselho embasado. Entende? Até acredito que é normal, porém me trava. E aí me trava por quê? Porque na hora que eu errar... Aí vamos lá, vamos para o segundo passo. Na hora que eu errar, o que eu acho que acontece? Qual é o próximo passo? Vamos tentar avançar. A gente já entendeu que o medo de errar é porque eu não quero ser criticado, eu não quero perder tempo, eu não quero perder dinheiro, eu não quero que as pessoas vejam que eu estou tentando, então eu fico com vergonha. Então tá. Aí digamos que você errou. O que você acha que acontece? O que acontece depois do erro? Eu sempre achei que sentir medo era errado. Sempre acho que só eu sinto medo. Não, Carol, não é errado, não. Todo mundo sente, todo mundo sente. Todo mundo tá aqui nessa live e sente medo. E ele é normal. Tem que achar normal. Me sentir frustrada e incapaz. Então tá, Cecília, ó, vamos lá. Depois que eu erro, eu me sinto frustrado, incapaz. E aí? O que a gente faz com esse sentimento? Porque brota um sentimento. Vou me sentir fracassado, ok. Vou receber julgamentos, ok. E aí? O que você vai fazer com isso? Sinto vergonha quando erro, ok. O que você vai fazer com isso? Vamos trazer racionalidade para isso. O que você vai fazer com essas sensações depois? Vou para debaixo do cobertor, me escondo e falo, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu não devia ter feito. É assim que você age? Porque se for, realmente, o medo de errar vai ser o maior vilão da sua vida. Errei querendo acertar e no final passei vergonha, humilhação. Eu me senti fracassada, culpada. Mas na vida acontece, às vezes a gente passa essas situações mesmo. Minha vida tá parada por medo de errar. Choro em posição fetal. Me sinto a pior pessoa. Não adianta a gente se sentir a pior pessoa. Eu me sinto mal quando falo algo que não deveria. Qual é o caminho? O que eu vou fazer com isso que aconteceu? É isso que vai fazer você estar numa postura mais adulta. Eu sempre falo aqui que a minha proposta para vocês é vamos crescer e aparecer? O que é o crescer? É tomar um fôlego e agir na vida de uma forma mais adulta. O que é o mais adulto? O adulto não é o adulto que não sente medo. A criança,
Eu sempre faço essa comparação, né? Eu tô agindo como uma criança e eu tô agindo como um adulto. A criança, diante de algo que ela não sabe fazer, diante de algo que causa esse tipo de sentimento que vocês trouxeram, ela vai pro colo da mãe, ela inclusive até tampa a cara e fica lá. Tipo assim, eu não devia ter feito isso. Ela vai ficar lá quieta. O adulto não. O adulto fala, ai meu Deus, horrível, fica constrangido, vai pro quarto, chora no chuveiro, fica ali refletindo, pensativo, meu Deus, por que será que eu fiz isso? Será que eu devia ter feito? Será que eu não devia ter feito? E aí ele transforma aquilo. Erro é oportunidade de alinhamento. Me sinto impotente depois do erro. Hoje em minha vida, que está me travando exatamente por causa do medo. Então, vocês percebem que aí o erro faz com que você sinta que você é a pior pessoa do mundo? É por isso que você, enquanto você achar isso, você não vai fazer nada na sua vida. Ah, não, depois que eu erro, eu sou a pior pessoa do mundo. Não é a pior pessoa do mundo. O problema não é errar, o problema é não tentar. O problema não é decidir errado, é não decidir. O que está custando a sua não decisão? O que está custando a sua falta de ação? Sua falta de ação deve estar custando muita coisa. Deve estar custando sua vida profissional, deve estar custando conforto para sua família, deve estar custando a sua saúde. Você pode estar adoecendo porque você não está decidindo. Porque quando você erra, você se sente a pior pessoa do mundo. Essa é uma construção de uma criança. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. O adulto faz o quê? Peraí, o que eu preciso aprender com isso daqui? Falei uma coisa errada. Caramba, eu percebi que não foi legal aquilo que eu falei. Por que eu sempre falo isso? O adulto tem essa postura de analisar. Ele analisa. Por que eu tô falando assim com as pessoas? Não é ficar se julgando. De repente você tá repetindo o que fizeram com você. Você, criança, errava e te julgava. E aí você fala, então, isso é normal, toda vez que eu erro, eu me julgo. Não, se fizeram isso com você, fizeram errado. E aí você precisa se reeducar. Eu sempre digo que a gente tem que ser, na vida adulta, a gente tem que ter internamente um pai e uma mãe. Eu agora sou o pai e a mãe da minha criança interior. Sou eu que vou cuidar dela agora. Então, quando ela se sentir envergonhada, eu não vou fazer o que fizeram comigo. Eu vou fazer melhor. Eu preciso ser um pai e uma mãe melhor do que foram para ela. Eu preciso oferecer para ela um ambiente muito melhor do que ela foi criada. Será que vocês estão oferecendo para a criança interior de vocês o mesmo ambiente onde vocês foram criados? O que é o mesmo ambiente? Ah, minha mãe me julgava, hoje eu me julgo. Minha mãe acabava com a minha raça se eu derramasse a água no chão. Eu não tinha ainda coordenação e aí eu derramava água no chão, minha mãe brigava comigo, eu chegava até a apanhar. Ah, então hoje, se eu cometer um erro, eu faço a mesma coisa comigo. Você tá fazendo a mesma coisa. Talvez a sua mãe não soubesse outras estratégias de lidar com você. Só que você precisa aprender outras melhores. Eu sou a minha própria mãe e meu próprio pai. Exatamente, só que você tem que ser melhor. A mãe e o pai que você gostaria que a sua criança tivesse tido. E muitas vezes, para isso, você precisa estudar. Estudar para conhecer você. Estudar para conhecer um jeito melhor de se cuidar. E quando era a gente mesma que se exigia muito quando criança. Se você se exigia muito como criança, é porque você não tinha um adulto preparado, Maria Lúcia, para cuidar de você do jeito certo. Porque não era para você estar se exigindo tanto naturalmente. A criança não se exige tanto naturalmente, ela só se exige tanto quando ela percebe que ela tem que se exigir para agradar, para receber algum tipo de afeto, ou quando ela acha que se ela errar, ela não vai receber esse afeto. Então isso deve ter sido sentido no seu ambiente. Eu quase nunca tento em todas as questões. Eu quase nunca tento porque eu tô com a construção de que vai dar errado, e aí o vai dar errado é o quê? Parece até, às vezes, vê se vocês se identificam com isso, parece até que o vai dar errado não tem nada a ver comigo. Ah, eu vou me mudar e vai dar errado. Vai dar errado o quê? Ah, vai dar errado o quê? O universo? O que vai dar errado? É você que vai estar lá. O que você tem que fazer para dar certo? Cheguei às lágrimas agora, Janda. A clareza, o conhecimento sobre a gente, sobre a nossa história, liberta a gente. Porque faz a gente entender por que a gente está se colocando determinadas atitudes, determinadas cobranças. Então, essa construção dessa vida que envolve errar, envolve também ser cuidadoso com a gente. Se eu errar, tudo bem. Eu digo, caramba, errei. Ai, que vergonha, eu tô com vergonha, eu tô chateado, mas eu preciso analisar o que eu fiz de errado. Eu preciso analisar
Por que eu tô agindo assim ainda? Eu ainda tô fazendo isso. Caramba, eu já aprendi isso, já fiz terapia, já li, já entrei em mentoria, já fiz, e eu ainda erro desse jeito. O que eu tô precisando melhorar? O erro é um indício de que você ainda não aprendeu o que precisa aprender. É só isso. E aí eu preciso, Janda, vencer todos os meus medos, tentar tudo que eu tenho medo de errar? Não, tudo não. Mas eu quero te fazer essa pergunta, já anota aí. O que você está deixando de viver? Se você não tomar a decisão, se você não se arriscar, se você não tentar, como é que fica a sua vida? Fica boa? Fica tudo bem? Você está aí na dúvida se você se separa? Se você não se separar, fica tudo bem? Você acha que você vai continuar bem? Eu era assim, eu me sentia um lixo quando não passava numa prova. E às vezes esse sentir um lixo foi ensinado, e às vezes era só assim, vamos lá, por que você não passou nessa prova? O que aconteceu? Você precisa estudar mais? Você está com alguma dificuldade? Qual é a sua dificuldade? É isso, essa é a conversa que a gente tem que fazer com a gente. E digo mais, quando a gente faz, a gente descobre até o que a gente não sabe. Antes de fazer, a gente não sabe nem que a gente não sabe algumas coisas. Eu lembro muito quando eu comecei a entrar nesse mundo do digital, eu entrei para começar a divulgar os meus grupos terapêuticos presenciais aqui em Brasília, e aí eu descobri que tinha um mundo de coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Aí você começa a descobrir que toda hora você vai aprender alguma coisa diferente. Toda hora. Então é uma ilusão achar que você em algum momento vai saber tudo, que você não vai sentir mais isso. É uma ilusão. E o adulto, ele não tem controle de tudo. O adulto, ele só tem controle dele. Então, quando ele diz, ó, eu vou fazer isso, ai, será que vai dar certo? A criança que fica assim, será que vai dar certo? Porque ela não tem controle de nada. Agora, é você que vai estar lá, você é o adulto que diz, eu vou fazer isso dar certo. Ai, Janda, mas a gente não tem certeza. Não tem certeza, mas a sua parte você promete. O que tiver ao meu alcance eu faço. E às vezes o que você não consegue prometer é porque você não tem confiança na sua parte. É assim que vocês se sentem? Eu devo estar fazendo algo sem perceber, para ela agir assim. Vou procurar uma psicóloga para me ajudar com isso. Eu acho que eu perdi o fio da meada aí. Vocês se sentem assim, sem confiança de que vocês vão fazer a coisa acontecer? O adulto infantil, ele acha que não é com ele, que não é ele que constrói a vida dele. Ah, eu vou ter um relacionamento. Ah, mas e se não der certo? Como se o não der certo não partisse de mim. O que eu posso fazer? Vou começar um relacionamento agora. Sei lá, quero um relacionamento, entrei no Tinder, entrei nos aplicativos. O que eu vou fazer para aquilo dar certo? Eu preciso me trabalhar, eu preciso saber onde é que são as minhas falhas. Ah, eu acho que eu sou muito impulsiva, eu sei que às vezes eu jogo tudo pro alto, às vezes eu quero que as coisas sejam todas do meu jeito. Aí eu, não, então peraí, eu preciso olhar para isso, eu acho que eu vou fazer terapia, vou começar a assistir vídeos de relacionamento, vou começar a entender mais sobre comunicação, eu vou me equipar para chegar lá mais preparada. Ai, mas aí a gente nunca sabe quem é o cara que tá do outro lado. Eu sei, a gente não sabe mesmo não. Mas se eu começo a olhar pra mim e dizer assim, eu tenho segurança em mim, não é na pessoa. Em mim não quer dizer que eu tenho certeza que eu vou fazer tudo certo. É em mim que eu tenho condições de lidar com o que surgir. Sinto sim, acho que não sou capaz de arcar com as responsabilidades da vida. E por que não, né? O que são as responsabilidades da vida adulta? É se sustentar, é ter um lar, né? Ter uma casa, você construir o seu lar, é você se relacionar, é você bancar suas próprias decisões, é você conduzir a sua vida. Quem tem medo de errar tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões na vida, de conduzir a vida, de dizer, eu vou fazer isso e vou continuar fazendo aquilo. A live vai ficar gravada, tá, Sheila? Vai ficar gravada aqui, quando a gente terminar, ela já fica aqui e na semana que vem ela vai pro Instagram, pro YouTube. Vocês já me seguem no YouTube? Quem ainda não me segue, deixa aqui a sugestão que lá tem mais vídeos para vocês acessarem. Então, o medo de errar tá fazendo com que você deixe de viver coisas, tá fazendo com que você deixe de ganhar confiança em você. Porque você tá achando que você vai ganhar confiança antes de agir. Como? Fazendo o quê? Eu tenho muito
eu falo muito isso para os pacientes, né? Quando eles falam assim, ai, gente, então o que eu tenho que trabalhar na minha cabeça? Eu digo, para de ficar trabalhando na sua cabeça, você tem que agir. A sua cabeça só muda se você fizer alguma coisa diferente. Ai, mas eu não sei como é que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer para me preparar? O que eu tenho que fazer para que eu não tenha medo lá na hora? Não, não. Não é o que eu tenho que fazer para que eu não tenha medo. É o que eu tenho que fazer para que eu me prepare melhor para as coisas que surgirem na vida. Quem tem muito medo de errar tem uma necessidade muito grande de controle. Isso faz sentido para vocês? Vocês identificam isso? Que o que é o controle? Eu quero ter certeza do que vai acontecer. Você vai ter certeza do que vai acontecer quando você não faz nada. Aí é certeza absoluta. Eu sempre tenho uma fala que eu digo assim, não é difícil prever o futuro. É só ver o que você está fazendo hoje. Se você não estiver tentando nada e nem se propondo nada, seu futuro vai ser igual, a gente vai ter essa mesma conversa no ano que vem. Não é difícil prever. Você não vai fazer nada. Na verdade, quando tu foge do que tu tem medo, tu retroalimenta o medo. Perfeito. Vanessa, é isso mesmo. A gente acha que a gente está se poupando, mas a gente está se retroalimentando no medo. Dizendo pra gente que aquele medo faz sentido, que a gente tem que fugir daquele medo, que aquilo é um monstro. E na verdade não é. E eu sempre digo, né? Quem tá nos meus grupos terapêuticos, eu bato muito nessa tecla. Tá impactada com essa live, Marta? Que legal, que bom. Eu sempre bato na tecla. O medo, ele é um equívoco, porque medo é pensamento. Medo é pensamento. Medo não é sentimento. Vocês já pararam pra pensar nisso? Medo é pensamento. Por quê? O que é o medo? Eu paro para pensar o que vai acontecer. Ai, eu vou, sei lá. Pronto, vou pegar aqui um exemplo do que colocaram lá nas perguntas do Instagram. Medo de exposição. Ai, se eu me expor, como é que eu vou vender? Ai, meu Deus, eu tô pensando que na hora que eu for entrar em contato com o cliente, na hora que eu for vender um produto meu, esse cliente vai me achar chato, esse cliente vai me achar inconveniente, esse cliente não vai comprar de mim, ou eu vou fazer todo esse movimento e vai chegar lá no final das contas e não vai dar em nada. Não é assim que a gente pensa? Ou eu vou fazer todo um movimento que me custa muito emocionalmente, porque vai custar a minha insegurança, vai custar toda a minha timidez, vai custar toda a minha energia e não vai dar em nada. Tá, quem disse que não vai dar em nada? O pensamento é que tá travando você. O que tá travando você é o final dessa frase, não vai dar em nada. E o nosso corpo, ele não é besta. Se você tá falando pra ele que você vai fazer um grande movimento e não vai dar em nada, ele vai falar pra você, me poupe, né? Eu vou fazer tudo isso e não vai dar em nada? Eu não vou fazer pra quê? Então, de repente, o que você tá precisando mudar não são as suas dúvidas, são as suas certezas. Você construiu uma certeza de que não vai dar em nada. E de repente você só construiu a certeza que não vai dar em nada, porque você está com muito medo de tentar. Você está morrendo de medo do processo, do que vai custar o processo. O processo de tentar, ele é doloroso mesmo, porque ele vai te colocar de frente com algumas coisas que talvez você também não saiba fazer, ou nunca tenha feito. Como, por exemplo, vou me separar. Meu Deus, eu nunca tive nenhum advogado na vida, como é que eu vou me separar? Eu nunca morei sozinha e de repente eu tô com um filho, vou me separar? Como é que mora sozinha? Como é que fica com um filho sozinho? Não sei. Como que lê um processo? Não sei. Você entende que é você não saber o que acontece no processo? Aí você fala assim, então é melhor ficar. Não, então não vou mexer com isso daí não. Aí eu sempre faço a pergunta. Tudo bem, você não precisa fazer. Mas como fica a sua vida se você não fizer? Contem aqui pra mim. Isso aí que tá passando pela sua cabeça, que é, eu deveria fazer algo. Esse algo que você deveria tentar. O que acontece com a sua vida se você não fizer esse algo? Uma das frases que carrego, já vai dar certo se você tentar. Estou iniciando o empreendimento e me desafiando totalmente. Perfeito, Mona Lisa. É isso mesmo. O fazer já é dar certo, o movimento já é dar certo. Conta aí pra mim, se você não fizer, se você não agir, se você não decidir, como fica a sua vida? Se você não quiser escrever aqui, escreva aí no seu caderninho. Tentei fazer sozinha para ser adulta e errei. Ótimo, Ana, vamos lá. Tentei fazer sozinha e errei. Às vezes a gente precisa de ajuda.
Às vezes o melhor caminho é falar assim, cara, eu já tentei muito, tem gente que se desgasta muito. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu demorei muito a entender que eu precisava de ajuda para entrar de cabeça mesmo no mundo digital. Eu demorei muito. E eu me desgastei muito, muito. Eu perdi muito tempo, porque eu fazia vídeos, eu fazia de um jeito que gastava muito o meu tempo e não ia dar em nada. Mas eu não tava parada. Eu estava fazendo, mas fazendo do jeito errado. Fazendo do jeito que não ia dar resultado. Então, quantas vezes você está cansada aí porque você tentou muito, mas tentou do jeito errado. Tentou muito ter um relacionamento e sempre dava errado. Tentou muito sair de casa e sempre dava errado. Tentou muito empreender e sempre dava errado. De repente você tentou do jeito errado, do jeito que não dá resultado. E aí você está concluindo que você não sabe, que você não é boa, que isso não é para você, que você nunca deveria ter inventado isso. E na verdade é só porque você não tinha orientação. E é por isso que eu falo, gente, a gente tem que seguir pessoas, estar em contato com referências que estejam fazendo e já tenham feito aquilo que a gente quer fazer. Porque senão a gente vai ficar descobrindo as coisas sozinha e vai perder muito tempo. Eu perdi muito tempo e me desgastando. Aí qual é o risco disso? Você desistir. Desistir porque você tentou demais. Toda vez que vem um paciente para mim dizendo assim, já tentei de tudo. De tudo como? De tudo o quê? Quais foram os resultados? O que você viu? O que você aprendeu? Porque é isso, nesse meio do processo, não é possível que você fez um monte de coisa que nunca você aprendeu nada. Se você disser assim, não, eu tive um relacionamento ruim e tal, mas eu aprendi uma coisa sobre mim, eu aprendi que eu preciso aprender a me comunicar melhor. Para você, o que é o jeito errado? O jeito errado é aquilo que não está dando resultado. Estou tentando do jeito errado, eu estou fazendo, não está dando resultado. Jeito errado. Então, o que você conclui? Tem um jeito melhor de fazer isso, porque eu estou fazendo de um jeito que não está dando certo. Então, eu estou fazendo, mas está dando errado. Eu vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda de um profissional. Às vezes, eu não vou nem contratar alguém se eu não tiver dinheiro. Às vezes, não é nem o caso de investir dinheiro. Vou procurar vídeos no YouTube. Isso serve para qualquer coisa, gente. Aí, tá, Janda, eu quero empreender. Então tá bom, entendi, vou empreender. Não, peraí, calma aí, também não é assim. Se prepare antes. O que você precisa fazer para se preparar? Então, como evitar o erro é se preparando. Se preparando o suficiente para começar, para dar os primeiros passos. Não é se preparar de um jeito que você está se preparando, sem fim. O que você vai preparar? O que precisa ser preparado? Porque as outras coisas vão ser aprontadas no meio do caminho. Tem coisa que não tem como você se preparar. Alguns medos que a gente tem, né, nesse movimento de ter iniciativa dão para você se preparar. Outros você não consegue se preparar. Outros você só consegue se preparar no caminho. Por exemplo, vou empreender. Não é para qualquer um. Você tem que estudar o mercado. Você tem que saber como é que é o seu público. Você tem que saber como é que você vai vender isso daí. Você tem que saber como é que funciona o fluxo de caixa. Você não pode sair só querendo porque você quer empreender. Então, o que você tem que saber antes? Aí você vai começar a construir suas referências. O que pessoas que deram certo sabem que eu vou precisar aprender? Mas até onde? Não é tudo. Então tem que fazer o curso de tudo, Não. Por exemplo, eu entrei numa mentoria. A mentoria é de 1 ano. Eu divulgo aqui com vocês, né? Que é uma mentoria para ser uma mentora melhor. Tem muita coisa ali. Já pensou se eu só fosse lançar o meu primeiro grupo quando eu tivesse terminado essa mentoria? Ia demorar muito, eu ia estar deixando de viver coisas, eu ia estar deixando de contribuir na vida de vocês, eu ia estar deixando de ganhar dinheiro, eu ia estar deixando de aprender. Eu já estou no segundo grupo online. Antes eu nunca tinha feito online, sempre fazia presencial. Então, esse mundo do online é novo para mim, eu também não sei. Eu estou aprendendo. E aí, o que é o arriscar? Não é arriscar de qualquer jeito, porque eu também não vou chegar aqui e colocar a minha cara de qualquer jeito. Não, até porque eu tenho uma responsabilidade. Mas eu já tenho o básico, e às vezes falta vocês reconhecerem que vocês já têm o básico. E aí tem outras coisas que vocês ainda não sabem e vão aprender. Eu também tenho muita coisa que eu vou aprender. Mas o que eu já aprendi até agora, eu estou na mentoria tem uns 3, 4 meses. Falei, já é suficiente, já vou entrar. Já vou fazer. Já vou mandar bala, já vou colocar pra agir. Que aí no que eu estou fazendo, eu começo a descobrir
tem erros no meio do caminho. Eu estou no segundo grupo. O segundo grupo eu já tenho mais clareza de como eu preciso me preparar do que o primeiro. Porque o primeiro é primeiro. Então tudo que você for fazer em algum momento vai ter que ter um primeiro. Um primeiro que é sem domínio. Um primeiro que é meio, será que é isso mesmo? E eu sou muito grata aos meus pacientes do meu grupo, que eles são incríveis. Tem gente aqui, tem Marlene, tem Cecília, e essa entrega faz com que você vá ganhando confiança no meio do caminho. Então o segundo grupo já é diferente, porque eu já aprendi coisas lá, já sei mais da dinâmica. Já pensou se eu tivesse, então tá, então eu vou estudar tudo que tem para depois dar um passinho. Se você faz isso, tudo seu vai demorar demais. É assim que vocês vivem? Teoria e prática andando juntas. Se for rodar somente uma das duas coisas, talvez não funcione nenhum. Janda, você sempre quis ser psicólogo? Sempre. Sempre. Eu tinha medo de falar em público. Entrei no Rotary e comecei a falar com 10 pessoas. Me chamaram para um evento no mês passado, onde tive que falar para 50 e agora me chamaram para falar 500. Cara, fantástico, Marine. Olha isso. Aí, olha só, você conseguiu falar para 10. Vai me dizer que você não está apavorada com esses 500? Claro! Tem que estar mesmo, porque assim, caramba, que loucura isso daí. Mas é muito legal, gente, isso é viver. Isso é viver. Sou do primeiro grupo, você passa uma segurança incrível. Cecília, Cecília, que bom. Mas até com vocês eu dividi isso. Eu não dividi para vocês, gente, é o primeiro grupo, eu não tenho nem muito domínio com a plataforma do Zoom. Eu não dividi isso. Por quê? Porque isso fazia parte do meu processo. A gente não precisa fingir que sabe tudo. Muitas vezes é até assumir que olha, tô meio insegura aqui, que aí você vai relaxando. Vai relaxando para que você também se permita esse lugar um pouco desconfortável para você, que esse aqui é o princípio de tudo. Eu estou principiante nessa situação. Só que tem gente que odeia se sentir principiante. Aí para que ela não se sinta principiante, ela não faz nada. Aí fica, como a Vânia falou, na janela. Fico na janela, vendo as pessoas fazerem. Eu não faço. E na verdade eu poderia fazer, eu poderia estar vivendo coisas, eu poderia estar contribuindo na vida de pessoas. Estou apavorado mesmo. Tudo bem, tem que estar apavorado porque é algo grande, olha que legal. Então, assim, toda vez que você estiver diante de algo que você quer muito e que representa muito, representa reconhecimento profissional, representa mudança financeira, representa mudança de padrão. Gente, mudança de padrão é algo que exige muita coisa. Muita, né? Assim, eu falo muito isso lá para os meus pacientes. Mudar o padrão vai exigir de você se colocar num outro patamar. Você vai ter que sentir o que você já sentiu antes, porque você ainda não mudou, mas agir de um jeito diferente. O que é o agir de um jeito diferente? É se colocar para fazer um movimento que geralmente não é o seu natural. Por exemplo, você está num relacionamento e aí a pessoa faz uma coisinha que você não gosta. Às vezes o seu padrão é, já mandei pastar. Não quero nem falar mais, porque isso daí já não vai dar certo, eu já não gosto quando a pessoa começa com coisa que eu não fico à vontade. Aí você vai ver como é que é a vida dessa pessoa. Ela desiste de tudo que não dá certo. De primeira. Peraí, tem um padrão aí. Você tende a não tentar alinhar as coisas. Porque você está sempre fugindo rápido demais. Toda vez que algo ficou um pouquinho difícil, olha a criança aí, ficou um pouquinho difícil, não quero mais não, isso aí não vai dar certo. Na verdade, não é que não vai dar certo. É porque ali exigiu de você uma postura de mais persistência. Peraí, deixa eu falar com essa pessoa. Peraí, tem gente que pede demissão do emprego quando começa a perceber que as pessoas vão exigir muito dela. Pessoas vão exigir. E se eu não der conta, já vou pedir demissão. Você vai pedir demissão? Ou você vai se melhorar? Ou você vai dizer, peraí que eu vou chegar nesse ponto. Peraí que eu preciso me melhorar. O que vai diferenciar a pessoa que tem medo de errar e paralisa e a pessoa que tem medo de errar e avança é a proposta que ela tem para ela. Se a sua proposta for, quero ficar tranquila, eu quero ficar tranquilo, eu não quero sentir nada. Se você não quiser sentir nada, é melhor você começar a aceitar que a sua vida ela vai ser bem mais simples. Se você não quiser sentir nada, é melhor você aceitar que a sua vida ela vai ser bem mais simples, mais desestimulante, mais sem graça, com menos emoção. Vai ser segura, eu não sei se vai ser boa,
Não sei se vai ser gostosa, mas segura no sentido de que você vai saber o que vai acontecer. Agora, se você quiser construir, sentir que você é capaz, sentir que você contribui, sentir que você pode ir além, sentir que você pode ter a vida que você sonhou, aí você também tem que aceitar que essa tranquilidade de não sentir nada não vai ser o padrão da sua vida. Mas que vai ser muito gostoso sentir que você conseguiu, você vai voltar para casa animado e dizer, caramba, hoje eu fiz aquela palestra lá, foi incrível. Ou você vai voltar e dizer assim, nossa, fiz uma palestra, ai, pelo amor de Deus, foi horrível, ai, que vergonha. É mesmo, que vergonha, o que você fez? Ai, não soube falar, não me preparei direito, fiquei com vergonha no meio das pessoas. O que a gente tem que fazer para que você não passe mais por isso? O que você vai precisar trabalhar em você? O que você vai desenvolver? Sentar no banco do motorista e dirigir sua própria vida. Exatamente. O que eu vou precisar desenvolver em mim? Vocês têm o hábito de pensar que vocês têm que se desenvolver? Ou vocês nunca pararam para pensar nisso? O que é o se desenvolver? Caramba, eu tenho que estar sempre pensando em mim. O que é bom para mim? O que está faltando em mim? Que habilidades eu preciso para poder conseguir fazer mais coisas? O tempo todo a gente tem que ficar atento. Onde é que estão suas falhas? Esse desenvolvimento está aí. Só que aí você quer uma vida tranquila e você quer resultados maravilhosos. Essa conta não fecha. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Que a conta não vai fechar se você quer ficar só tranquila, sem preocupação, sem insegurança. Não combinam com a vida de alguém que está vivendo, que está ali, ó, tá na vida. Não combina. Faz sentido para vocês? Então, qual é a sugestão que eu dou para que você comece a agir? Preciso sair agora. Um bom dia a todos. Obrigada por ter participado. Qual é a sugestão? Comece a tentar pequenos movimentos. Faça pequenos movimentos de iniciativa, de se colocar para começar alguma coisa, continuar essa coisa e melhorar essa coisa. Que seja uma coisa, vamos supor que você queira melhorar o seu trabalho e você tá, sei lá, você tá na casa dos seus pais e você quer se tornar independente, e você não consegue dinheiro, que seu trabalho não rende e você tá travado nisso. Eu não vou dizer para você assim, ó, sai da casa dos seus pais amanhã. Talvez você não esteja pronto ainda para sair da casa dos seus pais amanhã, mas talvez você precise começar a ter intimidade com o que vai ser exigido de você quando você estiver lá na casa dos seus pais, que é o quê? Iniciativa, responsabilidade. Eu preciso começar a fazer coisas por mim. Então comece a fazer pequenos movimentos por você que só dependam de você. Do tipo, vou começar a cuidar mais da minha alimentação. Que só depende de você. Acabou de narrar a minha vida. Você me trouxe muita clareza. Meus pais são assim e eu sigo esse padrão. O pensamento é sempre desistir, não aperfeiçoar. Não, isso não pode ser o seu padrão. Aperfeiçoar é o tempo todo, mas não é buscar perfeição, é buscar o aperfeiçoamento. Adorei a expressão. Essa live está sendo tão útil hoje, muito... que bom. Que bom. E aí é isso, você vai começar a se propor fazer coisas que você precisa conduzir, você não vai colocar na mão de ninguém, que seja assim, ó, eu vou me propor convidar uma amiga para sair e eu vou convidar, eu vou dizer o programa e eu vou passar todas as coordenadas para que ela aceite ou não, não é que você vai impor, porque geralmente quem tem dificuldade de decidir, quem tem medo de errar, fica muito passivo na vida, você precisa retomar o controle. É isso, é simbólico, é por isso que eu digo assim, o que está por trás disso? Ah, é o medo de ser julgado, é medo... Então, mas tudo isso tem a ver com uma coisa só, eu não estou acostumado a ser o condutor da minha vida. E quando sabemos que precisamos melhorar, desenvolver, mas os nossos padrões e energias sempre nos puxam para trás. Seria propor metas menores diariamente? Sim, porque quando você muda uma coisa, você começa a mudar outras coisas. Você não vai mudar tudo. Eu falei isso essa semana no segundo grupo, que eu falei, a gente tem que parar de achar que a gente vai pegar e fazer um movimento que vai mudar tudo. Porque é muita coisa para mudar. Então, qual é o pequeno movimento? Porque você vai ganhando confiança nesses pequenos movimentos. Digamos que você tenha dificuldade com a constância.
Então tá bom, eu tenho dificuldade com a constância. Eu vou me propor uma coisa que me ajude a treinar constância. O quê? Sei lá, vou dar um exemplo para mim. Então eu vou começar a ler 3 páginas ou 3 páginas de um livro todos os dias. Eu vou treinar a minha constância. Eu vou treinar uma habilidade que eu preciso desenvolver. Eu vou treinar ter iniciativa. Eu vou treinar convidar as pessoas. Eu vou treinar ser responsável por mim. O que vocês estão precisando treinar? Exatamente, comecei a fazer isso. Sair com amigas na alimentação, entrei em desafio, consegui cumprir. Olha aí. E eu coloco muito isso nos meus atendimentos, assim, diz pra mim o que você tem que fazer, porque isso aqui, gente, tem que se tornar uma ação. Não dá para ser só um pensamento, é verdade, porque senão vira palestra motivacional. Palestra motivacional, sem você pegar aquilo que você ouviu e transformar numa atitude, elas se perdem, não serve de nada. E quem quer mudar, mas não tem coragem, e a idade de 69 anos, mas sinto que preciso mudar. Então, se você não tem coragem, se eu não tenho coragem, eu só preciso aceitar que a minha vida vai ser isso aqui mesmo. Se eu digo assim, eu não tenho coragem, isso é uma decisão? Você já decidiu que não tem coragem? Ou você diz, eu não tenho coragem, mas quero começar a ter? Vai depender da atitude que você está tendo em relação a isso. Qual é a decisão que você está precisando tomar? Eu preciso ter mais coragem. Coragem para quê? Isso me leva aonde? E aí vamos para aquele script que eu coloquei para vocês. Se eu não faço, como fica a minha vida? E se eu faço, como fica a minha vida? O que eu ganho, o que pode acontecer se eu fizer o movimento, se eu tiver a iniciativa, o que pode acontecer? Você sempre me dá umas sacudidas e sou imensamente grata por isso. Que bom. Parem para pensar nisso. O que pode acontecer e o que pode acontecer se eu não fizer. Esse cálculo é você que faz, porque você precisa calcular o preço dessas mudanças. Decidi aos 58 anos, ano passado. Tá vendo? É um sinal de que a idade não... Gente, a qualquer tempo, e eu ainda digo assim, eu não sei se foi pra você, Cecília, que eu falei isso, você tem 58 anos, você ainda vai viver pelo menos mais 20. Como é que você quer viver mais 20 anos? Eu preciso de coragem para dirigir. E aí para pensar, se você estiver dirigindo, o que você ganha a partir disso? Não é só dirigir é simbólico. Dirigir é independência, dirigir é responsabilidade, dirigir é parar de depender das pessoas. Coragem é o que acontece enquanto enfrenta o medo, exatamente. Outro dia estava com medo de tomar uma decisão e sua voz veio na minha cabeça de um vídeo sobre o tema. Olha que legal! Que legal! Eu mudei e ainda estou em um processo. Assisti um vídeo seu no YouTube em que falava sobre namoros longos. Terminei e hoje vivo minha melhor fase. Fugi do medo e tomei a minha decisão. Perfeito. Perfeito, não porque você terminou, mas que você entendeu que tinha que terminar. E às vezes a gente fica assim, não, que eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui. E às vezes, gente, sendo bem honesta, tem coisa que não tem solução. Que às vezes o que precisa ser feito é eu preciso sair disso. Eu tô reclamando do meu chefe. Quantas vezes você já não ouviu uma amiga, ou pode ser até você mesmo que tá no emprego há 10 anos, 15 anos, e ela tá sempre reclamando que o chefe, que a coordenadora, que a nova coordenadora, que a nova colega, que... Cara, isso aí vai ser a sua vida a vida inteira. Tem que sair disso. Não é, de repente, encontrar a solução aí. É sair daí. Às vezes a gente tem que sair do lugar, que é o medo de errar. Mas e aí? E aí, só fechando. Jana, como é que eu sei que é a melhor decisão? Gente, não existe melhor decisão. Não existe. Sabe por quê? Porque a melhor decisão vai ser aquela que eu tomei. E eu vou fazer com que ela seja a minha melhor decisão. E se ela der errado, se eu achar que não foi boa, eu mudo a rota. E a gente tem um problema que é o seguinte. Janda, se a autossabotagem é inconsciente, como fazer para parar esse padrão? Para que você pare esse padrão, você precisa tornar consciente o motivo da sua autossabotagem. E para isso, você precisa estar consciente de que tem coisas que você não sabe sobre você. Quando a gente fala assim, mas eu sei que eu quero, eu sei que eu preciso, eu disse que eu vou, eu sempre falo, para de achar que você sabe tudo só porque você disse que quer. Tem coisas que você não sabe. Nós vamos descobrir. Tem coisas que estão aqui, por trás, e que você precisa identificar que é isso que está acontecendo. A autossabotagem é muito simples de identificar quando você começa a entender que a autossabotagem tem a ver com medo. A gente não age
conforme o nosso desejo, a gente age conforme nossos medos. Então você tem que tomar clareza dos medos, das crenças. E é por isso que eu fiz os grupos, porque os grupos eu consigo dizer assim, vamos trabalhar isso, é aqui que a gente precisa trabalhar nessa linha, nessa ordem, eu preciso trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de informação. Eu faço isso. Nos atendimentos individuais, eu não faço dessa forma porque o método é diferente. Mas quando eu digo faça isso de preferência com algum profissional, em alguma mentoria, assistindo algum vídeo, mas eu acho que quando você tem uma clareza de que existem coisas por trás, você vai buscar isso, entendeu? Então, para a gente fechar a nossa live, eu quero que você tenha essa ideia. A decisão certa não é aquela que deu certo, é aquela que eu tomei e que eu me comprometi a fazer com que ela fosse a melhor possível porque eu que tomei. E aí, se lá no meio do caminho eu falar assim, não tá legal isso, você pode mudar de ideia, você pode fazer outra coisa. E a gente tem sempre a ideia de que assim, se eu tomei esse caminho e não foi bom, eu devia ter tomado outro. Não, o outro não é o certo só porque você tomou esse e foi errado. Às vezes o outro também não daria certo, porque todo caminho que você toma, ele é o real. E todo caminho real tem problemas e tem coisas boas. Todo caminho tem as duas coisas. Então, eu me separei, achei que eu ia ficar super feliz. Não tô feliz, então não devia ter me separado. Não é isso. Toda vez que você tá achando que você tem que agir, é porque você tem que agir mesmo. Toda vez que você tá achando assim, eu acho que eu deveria fazer algo, é porque no fundo você deveria. Só que você tá com medo. Tá bom? Então, a decisão, ela precisa estar muito compatível com o que é o saudável para você. Se você ficar tomando decisões só para se proteger o tempo todo, a sua vida vai ficar parada. Não que a gente não possa se proteger de vez em quando. De vez em quando a gente vai tomar decisões de proteção, mas não pode ser o padrão de tudo. Entende? Todas as decisões são para me proteger. Aí sua vida vai estar travada. Faz sentido para vocês? Eu já preciso encerrar. Como foi para vocês estarem aqui hoje com uma palavra, uma expressão, algo que represente algum insight, algo que vocês pensaram? Ensinamentos muito valiosos, gratidão, obrigada, eu que agradeço. Trouxe clareza para o medo de errar. Trouxe clareza sobre como agir quando eu estiver com medo de errar. Vou assistir de novo essa live. Cada pérola precisa ser assimilada. Que bom. Vânia, obrigada. Para mim foi profunda a live de hoje, que bom. A gente tem live toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? Então já anotem aí. Alguém tá aqui pela primeira vez? Achei que eu estava sozinha nessa, obrigada. Tá vendo como é bom participar das lives? Que a gente vê que tem gente que tá no mesmo barco que a gente. Foi o que aconteceu comigo, estou presa na minha proteção. Muito obrigado, me deixou mais tranquila. Que bom. Muita clareza. Ótimo. Então você também que está assistindo a reprise, conta aqui para mim como foi para você, quais foram os insights que surgiram. Você é maravilhosa, obrigada. Eu que agradeço, gente, por vocês ficarem aqui até o final. Nessa sexta-feira, 8 horas da manhã, o meu objetivo sempre é trazer algo que vocês não estejam pensando. Eu sempre trago pitadas do que eu trabalho com os meus pacientes no individual, com meus pacientes no grupo, porque eu acho que sempre contribui de alguma forma, tá bom? Obrigada a você por nos proporcionar tanto conhecimento. Eu que agradeço. Mas sempre assisto as gravações. Aqui é a primeira ao vivo. Ah, legal, Mona Lisa, legal. Então, você percebe que o presencial, né, aqui muda alguma coisa. Por aqui pela primeira vez, mas vejo todos os vídeos no YouTube. Segunda vez na live. Obrigada, você é incrível, Fabiana. Eu tô pela primeira vez, vou assistir anotando. E eu sempre digo isso, tá? Muito obrigado, destravei, graças a você. É mesmo? Que coisa boa. Cheguei atrasado, mas que ótimo, vai ficar gravado. Como funciona o grupo? Eu vou falar rapidinho. O grupo terapêutico, eu reúno pessoas que têm a mesma dor. Qual é o nome do meu grupo terapêutico? Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. São sessões semanais que tem começo, meio e fim. Quando começa um grupo, nenhum novo membro é incluído, porque a gente vai criar uma unidade de grupo. Nesse grupo nós vamos trabalhar temas que vão fazer você destravar, que vão fazer você entender quais são os medos que estão por trás da sua trava, quais são os medos que você não está entendendo, quais são os seus mecanismos de autossabotagem, quais foram as feridas da sua infância que estão presentes nos seus medos. Eu trabalho muito a questão de você ser um adulto saudável, de você conseguir tomar as suas decisões e entender
o que tá por trás da sua tentativa de fugir. E eu sempre pergunto para eles, o que você está tentando? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Eu trabalho muito a ideia de voltar a sonhar, de voltar a usar a vida, de pensar que a vida é uma oportunidade para desfrutar, porque a gente às vezes só sobrevive. Então o objetivo do grupo terapêutico é trabalhar em grupo, ainda mais porque eu quase não tenho mais vagas para o individual, então o grupo ele funciona muito para isso. O grupo em si, ele tem uma força muito poderosa, porque a gente cria ali um mecanismo de apoio. Quem tá no grupo sabe que a gente se apoia, que a gente manda no grupo, que alguém fala, eu tô conseguindo fazer isso, aí todo mundo vibra porque a pessoa tá conseguindo mudar um padrão. A gente conta o padrão, a gente identifica o que precisa ser mudado, a gente faz ali um caminho para que você consiga saber como as suas feridas da infância afetam você, como é o seu funcionamento, quais são os seus valores, que valores estão te ajudando e que valores estão te atrapalhando. Então é um processo muito forte de autoconhecimento e que vai te trazer ferramentas para que você continue no seu processo de amadurecimento. Eu sempre digo que é para a gente crescer, amadurecer, aparecer, estar na vida de uma forma mais inteira. Esse é o processo do grupo. E esse ano a gente não abre mais vagas, porque já não dá mais tempo, mas no ano que vem vai ter. No ano que vem vai ter sim, tá bom? Bom, fico por aqui. Até a próxima. Até a próxima live, sexta-feira, 8 horas da manhã. Um beijo para vocês. Obrigada por terem participado. Tchau, tchau.